revelações em cada vida. Bom, quero aqui agradecer primeiro a Deus pela oportunidade e também a Débora, que nos convidou para poder compartilhar com vocês. E aí nós vamos estar, então, iniciando. O nosso tema é Vencendo a Depressão, e o nosso objetivo é falar um pouco sobre esta vitória, vamos assim já colocar, através, não é, do benefício da espiritualidade. Nós vamos falar um pouco sobre isso, como vencer a depressão através do benefício da espiritualidade, que é algo, ao meu ver, muito importante para este assunto. Nós, apesar de que vamos falar de espiritualidade, mas obviamente não vamos espiritualizar o assunto de forma plena, não é? Vamos, obviamente, compreender, não é, desde a questão técnica, desde a questão vivencial, contemporânea, não é? E, obviamente, nós vamos também convidar a palavra de Deus para nos ajudar nisso. Então, vamos aqui continuando, preparamos aí uma diapositiva para poder compartilhar com vocês. Então, nós vamos aí indo passo a passo. A Débora, se pode nos ajudar com a nossa segunda diapositiva desta noite, e aí um pouquinho da apresentação. Para nós nos conhecermos um pouquinho melhor, eu quero me apresentar. Então, meu nome é André, tenho uma família abençoada, vocês podem ver aí pela foto, uma família numerosa, graças a Deus por isso. Eu tenho 41 anos de idade, completados agora no último domingo, e a minha família é constituída pela missionária Gisele, minha esposa, não é? E aí nós temos os nossos filhos, são 4. O meu primogênito, André Áquila, e aí eu tenho 3 princesas dentro de casa, não é? A última é a Luísa, a bebezinha que não está na foto aí, que você vê na família, por uma questão de que o meu primogênito, ele não está comigo hoje, não é? Já tem um par de meses que ele saiu para missionar, não é? Meu filho, ele tem 15 anos, meu primogênito, e ele é um missionário hoje, um missionário em treinamento para ser um tradutor de Bíblia. Então, ele já é um missionário de tempo completo, fora de casa, já o temos longe de nós para a glória de Deus, né? Ele está dentro de um projeto para ser um tradutor de Bíblia. Um tradutor de Bíblia não pode começar com uma idade avançada, porque senão não consegue completar, então tem que começar cedo. Então ele já está neste empreendimento. Então, quando chegou a bebê, ele já não estava, então não tivemos a oportunidade de uma foto em família com todos, né? Então, por isso a foto está como está, mas aí está a minha família. Então, missionária Gisele, André Áquila, Michele, Esther e Luísa. Todas as meninas são Evangeline. Então, Michele Evangeline, Esther Evangeline e Luísa Evangeline. Já estamos aí profetizando sobre essas bênçãos. Aí a segunda apresentação, esta é uma foto tirada na Colômbia, onde nós estivemos fazendo mestrado em teologia, mestrado este ainda não completo. Então, pela misericórdia de Deus, nossa formação, eu tenho 2 bacharéis em teologia, uma licenciatura em teologia, uma pós na docência do ensino religioso e hoje aluno do mestrado em teologia. Na área da psicologia, como colocou aí a Débora, a minha formação é na psicologia social, não é? A psicologia ela está dividida em várias facetas, não é? Várias áreas. E eu sou formado, então, no caso da psicologia, na psicologia social. E como disse a Débora, eu pastoreio. E aí entra, então, a terceira diapositiva,
ela começou falando aí em espanhol, acredito eu que por essa referência, não é? Pode ser que durante aqui a nossa palestra eu me equivoque com uma ou outra palavra, porque eu pastoreio uma igreja hispana, tá? Então nós cuidamos de 4 congregações lindas, né, de imigrantes, 3 delas de imigrantes, uma delas já na Bolívia. Então, nós estamos como missionários aqui no Brasil, né, cuidando de imigrantes, e essa é a nossa tarefa hoje, né, dentro do reino. Então, isso é um pouco do que nós estamos fazendo, tá, hoje em dia, cuidando dos nossos irmãos imigrantes, a sua grande maioria boliviana, mas a igreja é hispana, nós temos paraguaios, temos equatorianos, enfim, a igreja está aberta para o mundo hispano, tá? E isso é o que nós estamos empreendendo hoje. Então, nós temos dentro da igreja hispana uma atividade discipuladora, não é? E temos aí hoje uma média, hoje ainda com pandemia, eu tenho uma média de 60 alunos em um discipulado avançado, dentro do diálogo teológico, né, procurando formá-los para serem obreiros do Senhor para o mundo hispano. Então, esse é um pouco do que nós estamos fazendo hoje, ademais do pastoreio da congregação. Vamos seguindo aqui. E aí, nós vamos aqui já diretamente, então, para o nosso tema, não é? Vamos diretamente já para o nosso tema. Eu gostaria de começar, então, com definições, tá? Vamos aqui com algumas definições para nós estarmos entrando no nosso tema. Eu não sei se é possível, mas, em sendo possível, eu gostaria, do máximo, a participação de vocês. Então, vamos ver se alguém pode aí abrir o seu microfone e nos ajudar com a leitura, lendo aí a definição de depressão, por gentileza. Eu posso ler aqui. Quem lê, Gabi? Eu. Pode ler. Isso, vamos fazer o seguinte, quem for participando, e se nós tivermos aí o maior número de participantes, aí você pode abrir o seu microfone, se apresentar e fazer a sua participação com a leitura, tá? E aí outras pessoas vão participando também, assim vamos podendo ir também se apresentando no máximo possível. Vamos lá. Tá bom, Pai Senhor, eu sou a Natália, tá? Eu vou ler aqui a definição de depressão, então. A depressão é um transtorno comum, mas sério, que interfere na vida diária, na capacidade de trabalhar, dormir, estudar, comer e aproveitar a vida. Ela é causada por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. Essa definição da OMS. Muito bem, obrigado. Então, está aí. De fato, né, a depressão ela está dentro de um grupo de enfermidades que nós chamamos de enfermidades fantasmas, né, mas que acabam sendo, como aí está na definição, comum. Hoje, eu acredito que, sim, ela tem sido um problema muito sério dentro do contexto da pandemia que nós estamos vivendo. Ela foi acelerada, não é? Diante do contexto que nós estamos vivendo, por uma série de fatores, inclusive já mencionado pela própria definição que aqui nós temos, da Organização Mundial de Saúde. Não é? Por quê? Porque nós temos aqui questões biológicas, não é? E dentro das questões biológicas, nós temos o quesito social, que influenciou, não é, no nosso dia a dia, e por ter influenciado no nosso dia a dia, a nossa rotina foi mudada, os nossos hábitos foram mudados, não é? E nós acabamos tendo muitas pessoas, não é, problemas biológicos, que obviamente também afetou, não é, na sua psique. Não é? Então, acredito que esta pandemia tem sido, sim, um fator, no mínimo, que acelerou, não é, o processo do crescimento na depressão
especialmente em algumas faixas etárias. E como a nossa faixa etária aqui é uma faixa etária, acredito eu, na sua grande maioria jovem, não é? Dentro deste grupo também tem crescido muito o quesito e o problema, não é? Chamado depressão. Se vê um grande crescimento, inclusive, de suicídio entre adolescentes, não é? Inclusive as autoridades da área têm se preocupado muito com o assunto, porque muitas pessoas com uma idade cada vez menor, não é? Tendo problemas sérios de depressão, chegando a este ponto grave, não é? Do desejo do fim da vida. Não é? Então, isso é uma coisa muito séria que nós temos enfrentado, é um assunto que, de fato, precisa de ser falado, precisa de ser tratado, porque é uma questão muito séria que hoje nós temos enfrentado. Vamos seguindo com as definições. A ver, quem pode aí nos ajudar agora? Agora eu vou ler. Paz do Senhor, gente. Eu sou a Gabriela. Ansiedade. Aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo e etc. Levando-se em conta o aspecto técnico, devemos entender a ansiedade como um fenômeno que ora nos beneficia, ora nos prejudica, dependendo das circunstâncias ou intensidade, podendo tornar-se patológica, isso é, prejudicial ao nosso funcionamento psíquico, mental e somático, corporal. Ok, então essa é uma definição do Ministério da Saúde, falando então um pouco sobre a questão aí da ansiedade. E aí nós vemos então estes pontos, não é, que vão definir a ansiedade, não é? A aflição, a angústia, a perturbação do espírito. E aqui, interessante, não é, esta questão aqui da perturbação, não é, do espírito, porque eu achei bem interessante, por isso eu coloquei também aqui essa definição do Ministério da Saúde, por esse reconhecimento, né, da espiritualidade, né, de cada um de nós, porque, na verdade, muitos passam por cima desta informação, né? Muitas ciências acabam passando por cima dessa questão da espiritualidade, né? Então, aqui nós queremos remarcar isto exatamente porque é um assunto que nós vamos estar abordando. Então, acreditar que nós sim temos, através da nossa espiritualidade, soluções, né? Soluções para, podemos dizer, a solução integral, né? A solução integral. A espiritualidade do homem produz uma solução integral. Então, Deus nos criou, né? E nos criou parte material e parte imaterial, e dentro desta relação da nossa comunhão com Deus, ela com certeza ela vai produzir, não é? Então, curas, tá? Inclusive, quando se fala de ansiedade, nós temos um texto clássico para isso, depois nós vamos ver. Vamos seguindo um pouquinho, ainda com definições. A ver quem agora pode nos ajudar. Quem será esse voluntário? Eu posso ler. Sou a Ludmila. Estresse, conjunto das perturbações orgânicas, psíquicas, provocadas por vários agentes agressores, como o frio, uma doença infecciosa, uma emoção, um choque cirúrgico, as condições de vida muito ativa e agitada, estrição. Muito bem, ok, obrigado. Podemos seguir. Pode encher a página, por gentileza. Aí nós temos dois textos bíblicos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, o de Provérbios,
tá? O capítulo 12, versículo 25, aonde está afirmando a palavra de Deus, né? Que a ansiedade no coração deixa o homem abatido, tá? Mas uma boa palavra o alegra. Texto de Provérbios. E aí, nós temos aqui também, então, o texto, como eu mencionei, o texto áureo, vamos assim dizer, para este assunto, né? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E esse texto é o texto que eu quero destacar dentro da proposta da palestra de hoje. Então, vencer a depressão, não é? Por meio da nossa espiritualidade. Então, nós vemos que esta não é uma proposição minha, é uma proposição do texto bíblico, não é? E o Senhor já estava, então, advertindo, não é? Esta necessidade que nós temos de uma relação, essa relação conhecida entre criatura e criador. Então, Deus, conhecedor do ser criado, sabe da necessidade do mesmo. Portanto, a própria palavra de Deus já vem trazendo soluções, não é, para as demandas e os problemas do ser humano. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo biológico, tá? Um exemplo biológico de solução bíblica. Esses dias eu estava vendo uma reportagem aonde algumas pessoas estavam dizendo do benefício do jejum, não é, para a vida. Então, está mais ou menos como que querendo entrar em moda entre alguns artistas e etc., pessoas que estão fazendo o jejum para poder cuidar do corpo. E a Bíblia Sagrada já nos ensina a boa prática espiritual do jejum, não é, para o bem espiritual, mas que juntamente com o efeito espiritual já obviamente produz benefícios outros, não é? Como o benefício biológico, né? Que alguém hoje procura fazê-lo pensando somente no benefício biológico. O Senhor já nos ensinou como igreja praticarmos como autodisciplina, tá? O jejum, que vai, por exemplo, beneficiar a parte biológica de cada um de nós. Então, a ideia é essa, nós entendermos a proposição das Escrituras, tá? Para cada um de nós dentro desta cura integral do ser humano e, portanto, hoje vamos falar dentro do assunto proposto em particular. Vamos seguindo. Então, aí nós temos um pouco sobre, quando eu disse no momento de nossa introdução, sobre as enfermidades fantasmas, não é? Então, são estas três a qual eu me refiro, não é? A depressão, o estresse e a ansiedade. Né? Depressão, o estresse e a ansiedade. Sendo que, então, a depressão, e aí nós vamos aqui voltar um pouquinho a essa questão das definições, mas aqui de uma forma bem sucinta e objetiva. Então, sendo então a depressão excesso, não é, de passado, o estresse excesso de presente e a ansiedade excesso de futuro. Então, quando as pessoas elas estão deprimidas, geralmente porque esta preocupação ela vai estar focada em algo que aconteceu, alguma experiência passada, não é? E isso vai produzir, então, entre algumas outras motivações, não é, para a depressão, então, vai produzir, então, como foi mencionado, patologia. No caso do estresse, o acúmulo de atividades presente. Então, nós temos também esse problema no momento que nós vivemos, né? A sociedade, ela, na verdade, eu acredito que seja por conta de uma falta da boa administração do tempo, que é igual para todos, né? Todos nós temos 24 horas para administrar. Pela má administração desse tempo, acaba produzindo, não é, estes estresse. Por exemplo, antes, uma pessoa ia para o seu trabalho, tinha horário de entrada e saída.
quando ele saía do seu trabalho, passava lá o cartão na máquina, saía e já deixava o trabalho na empresa. Hoje não, o trabalho está no celular, não é verdade? Então hoje as pessoas vão deitar meia-noite com o trabalho deita com elas, né? Então, e ainda mais agora nesse período de pandemia, né? Porque nós temos visto muitas empresas migrando para o trabalho então à distância, e aí eu acredito que acaba piorando um pouquinho esse assunto, porque se você não souber administrar esse tempo, então também acaba acumulando funções, e este acúmulo de funções também é prejudicial. Falando desde a questão bíblica, nós vamos ver o Senhor criando o mundo, mas descansando no sétimo dia. Nós vamos ver o Senhor também para Israel, demandando deles um dia também de descanso e adoração. Não é? O sábado, para o povo israelita, ele tem duas viés importantes: o descanso e a adoração, mostrando a preocupação de Deus conosco, desde a questão biológica, mas também da questão espiritual. Então, temos um Deus que cuida de nós de forma integral. Tá? Então, é dentro desta proposição que vamos pensar um pouco hoje. Vamos seguindo? E aí nós vamos falar um pouco sobre as possíveis causas, né, de uma depressão. E aí tem. Então, vamos aqui fazer o seguinte, vamos continuar aí com a ajuda dos nossos irmãos que estão participando. Então, se você puder, abra aí o seu microfone, voluntariamente, de preferência ainda quem não participou, e faça a leitura, por gentileza, se a Débora puder deixar a tela toda cheia, por favor. A ver quem vai ser esse voluntário. A ver, queridos. Quem será esse voluntário? Causas de depressão: acontecimentos marcantes na vida, bullying ou chantagem emocional, doenças graves, alterações hormonais ou uso de remédios. Ok, obrigado, Natália. Então, está aí. Algumas causas, veja bem que elas estão relacionadas, então, ao tempo passado. Acontecimentos marcantes na vida pode produzir esse tipo de situação. Também questões emocionais, tá? Precisa de existir um equilíbrio, nós vamos falar um pouco disso também. Doenças graves, uma notícia que chega, disse que um dos grandes desafios do ser humano é conseguir mudar o seu impacto em impulso. Por exemplo, o impacto de uma notícia de uma enfermidade grave. Então, alguém precisa de conseguir assimilar isto. Na verdade, quando chega uma notícia forte para nós, geralmente nós entramos naqueles segundos que você entra em não vamos dizer assim em parafuso, mas como que aqueles pequenos segundos que você como que sai de si, que você toma aquele impacto forte, e aí você tem que assimilar aquilo, e tem pessoas que assimilam rapidamente, e tem pessoas que não conseguiu voltar de uma situação como essa até hoje, recebeu uma notícia e entrou em transe, entrou numa questão psicológica forte, e ele, através daquele impacto, acaba tendo uma situação mais grave. Tá? Tem tratamento, tem formas de reverter, mas uma situação também acontece com notícias fortes. Alteração também biológica, aí, a questão de hormônios, tá? E o uso de medicamentos também. Então, algumas das causas aí
que aqui nós podemos mencionar, tá? Mas nós vamos mencionar também um pouquinho mais à frente outras causas mais, como, por exemplo, questões de cunho espiritual. Vamos lá. Bom, a questão da depressão, ela é uma questão que nós vamos também encontrar na Bíblia. E aí, é interessante aqui mencionar um aspecto, né, importante das Escrituras. É que a Bíblia, ela não esconde os fracassos, né, dos seus heróis. Né? Então, a Bíblia, ela vai mostrar, não é, toda as honrarias e bênçãos, não é? Mas também ela vai mostrar as debilidades dos seus heróis. E entre elas, nós vamos encontrar aqui, por exemplo, na vida de Elias, na vida de Jeremias, na vida de Noemi, exemplos de pessoas, não é, que tiveram depressão. Tá? Então, como nós temos aí a afirmação, a depressão ela não é igual à falta de fé. Ainda que o nosso assunto é vencer a depressão por nossa espiritualidade, mas a nossa espiritualidade não é garantia plena da ausência da depressão. Eu espero que isso fique bem claro dentro da proposição da nossa palestra hoje, tá? Então, a depressão, ela não é um resultado, tá? Ou um sinal da falta de fé, porque homens e mulheres de Deus também enfrentaram esse problema. Imagine vocês Elias. Elias, o Novo Testamento vai afirmar que era um homem segundo as mesmas paixões que nós. No entanto, ele orou e não choveu. Ou seja, ali a Bíblia está querendo dizer o seguinte, que você, ser humano mortal, pode alcançar a mesma espiritualidade que Elias, porque ele era um ser humano comum, assim como eu e você. Então, nós podemos aumentar em grau a nossa espiritualidade. Isso é um fato. Tá? Eu sempre digo sobre as três etapas da vida cristã, não é? O nascer, o crescer e o madurar. Então, dentro da vida cristã, nós podemos desenvolver, então, a nossa espiritualidade. No entanto, Elias, que é um homem que tem uma espiritualidade alta, ele entra em um momento aonde acredito eu, e proponho isso desde a leitura do texto, de que ele teve ali uma mistura entre as enfermidades fantasmas, não é? Porque ele tem um momento de estresse, não é? Porque ele vem de uma batalha, ele vem de um momento de muita intensidade no conflito espiritual, não é? Mas ele também recebe uma notícia forte. Ele recebe uma notícia forte. E quando ele recebe essa notícia forte, era uma ameaça de morte. Então, e era a rainha temida, não é? Estava prometendo para ele matá-lo. Então, ele recebe aquela informação dentro já de um ambiente de estresse, não é? E ele vai aumentar a isso a questão da ansiedade, porque aí ele vai focar no futuro, dizendo não dá mais, agora já não tem mais esperança para o futuro, agora estou eu só, não tem mais outro comigo. Então ele entra em parafuso. Parece que essas três enfermidades elas se juntam e ele entra em depressão, deseja a morte, não é? Ele deseja o fim da sua própria vida, não é? De uma forma que ele se isola, né? Ele se isola, ele não somente se isola não querendo ter contato com ninguém, senão que ele também se deita para morrer, né? E Deus, ele vem intervir, o desperta, o alimenta e demanda dele ação, que ele possa mover-se em direção de uma espiritualidade, em direção de um contato com Deus. E a reação que ele tem é voltar a dormir. E Deus volta a despertar-lo. E ele, ao ser despertado pela segunda vez, então ele toma a decisão de seguir e de caminhar até Horebe, que representa o lugar, o monte de Deus, o lugar de comunhão, o lugar onde Deus fala conosco.
um lugar onde nós falamos com Deus. Então, Elias, ele é um exemplo disso. Jeremias, que profeta exemplar, que profeta, não é, cheio de Deus, não é? E Jeremias, ele vive dentro de um contexto de muitos problemas. Aliás, Jeremias é conhecido como o profeta chorão. E por que Jeremias é o profeta chorão? Pelo contexto, Jeremias está vendo familiares morrer, Jeremias está vendo amigos perder propriedades, perder bens, não é? E serem levados para um outro país como escravos, né? Então há todo um contexto de sofrimento e Jeremias também se entristece profundamente. Jeremias também passa por momentos de depressão, ele apanha, não é? Ele é preso. Você imagina o que era a vida de um profeta em Israel, não é? Ser profeta em Israel não era fácil, porque o profeta não só anunciava, o profeta denunciava. Então, a vida de um profeta não era fácil. Mas Jeremias, apesar de uma vida não fácil como profeta em Israel, se inclui a isso, então, o contexto todo do cativeiro babilônico e as etapas pelas quais o povo está sendo levado para a Babilônia, o templo sendo destruído, as casas sendo destruídas, cidade, muro, e ele está ali pregando, e ele fica desde esse ponto de vista, não é, do remanescente, ele fica em Jerusalém, ele fica com aqueles que estão sofrendo, ele sofre este impacto, não é? E Noemi, imagine, Noemi, ela fica viúva, perde os filhos, já está dentro de um contexto da história de Israel, onde era a época dos juízes. Então, quando tinha um juiz governando o povo tinha paz e prosperidade. Quando este juiz falecia, havia uma apostasia nacional, e esta apostasia trazia consequências em todas as áreas, e Noemi vive esse tempo de fome, ela tem que migrar, ela tem que ir embora, ela tem que ir atrás de comida, e aí morre o esposo, morre os filhos, ela fica com a nora, tem que tomar a decisão de voltar, e ela vive também esse momento de depressão. Mas Deus muda esta situação também na vida de Noemi, não é? O casamento de Ruth e a volta à atividade é o que vai produzir, então, nela esse processo de cura. Interessante isso, né? Processo, né? Não foi algo assim, também instantâneo, né? No caso de Noemi, nós vemos aí um processo ao qual foi trabalhado para ela poder voltar a sorrir, né? Voltar a sorrir. Muito bem, vamos seguindo aqui um pouquinho mais. Aqui, vamos aí, algumas informações interessantes para este assunto. Depois, lá na frente, não sei se é possível, aqui a Débora está aí nos ajudando nisso, nós vamos ver se podemos abrir para um momento de perguntas e respostas. Mas vamos aqui, algumas informações importantes que eu acredito para essa temática. Então, um pouquinho do que somos, não é? Como ser criado. Então, nós somos bio, psico, sócio, e aí está demarcado espiritual. Então, bio, psico, sócio e espiritual. E aí está demarcado espiritual porque é a nossa proposição, a cura da depressão através da nossa espiritualidade. Então, desde a questão biológica, nós precisamos entender um pouco de que o nosso temperamento também vai demarcar um pouco esta questão, tá? Nós precisamos de entender que o nosso temperamento ele precisa ser trabalhado, tá? E a nossa espiritualidade, ela trabalha o nosso temperamento também, tá bem? Então, a nossa espiritualidade trabalha o nosso temperamento. Da questão psicológica, nós vamos ver também a formação de nossa personalidade,
tá bom? A questão da formação de nossa personalidade. E, obviamente, que a nossa espiritualidade, ela vai abençoar, ela vai, na verdade, transformar a nossa personalidade, tá? E desde a questão social, não é? Nós também temos, a sociologia, não é? Nos vai falar que nós somos seres influenciados, mas também somos ser influenciador. Fomos formados, mas também formamos. E o nosso caráter é isto, né? Tem que ver com as relações a qual nós temos na vida. Por exemplo, se fala dos vínculos primários, vínculos secundários e vínculos terciários. Não é? E é dentro desta relação, a partir do nosso nascimento, que o nosso caráter ele vai sendo formado. Até porque o caráter é o que se grava, é o que vai se copiando e guardando. Então, é dentro disso que vai formando o caráter. E, obviamente, que a nossa espiritualidade, não é, ela produz, não é, uma transformação em nosso caráter. E falando também em nossa espiritualidade, é interessante frisar a palavra conversão, porque a Bíblia Sagrada, ela propõe ao ser humano o que muitas pessoas desejam. Quantas pessoas não desejou começar tudo de novo? Não é? Quantas vezes alguém não já falou, né? Se eu pudesse nascer de novo e começar tudo de novo. Pois bem, esta é a proposição do Evangelho, não é? Quando nós vemos São João capítulo 3. Então, o novo nascimento é a proposição do Evangelho para a nossa vida. Então, a espiritualidade, ela é uma bênção, então, para esta nossa, para esta cura, né? Para cada um de nós. Então, um pouco disso, né? O que somos, né? Bio, psico, sócio e espiritual. Então, a nossa proposição é essa. Como a nossa espiritualidade afeta a nossa integralidade, nos beneficia tanto a nossa vida biológica, quanto a nossa vida psicológica, quanto a nossa vida social. Né? Deus nos criou para vivermos em sociedade. Aliás, o ser humano que não convive em sociedade se torna homo sapiens, né? Homo sapiens. Então, quando nós integramos na sociedade, aí sim nós somos o que de fato Deus ele preparou para nós como seres humanos. E esta questão da socialização, ela como eu disse, ela pode ser e pode ter também caráter negativo, e é isso que nós precisamos de entender dentro desse contexto. Vamos seguindo. Vamos aqui falar um pouco sobre o que nós estamos aqui colocando como etapas construtivas, não é? Onde aqui também nós vamos podendo ter problemas ou não dentro da questão da depressão, que seria aonde aparece aí as setas, né? Então, nós temos as etapas da infância, adolescência, né, a vida adulta e o que se chama a melhor idade, né? Quando já estamos nessa etapa que se conhece que somos velhos, né? Ok, muito bem. A questão da infância, então, para transitar da infância para a adolescência, temos aí a primeira etapa construtiva. Da adolescência para a vida adulta, a segunda etapa. E da vida adulta para, então, a melhor idade, então, a terceira etapa. Tá? Nós que cremos nas Sagradas Escrituras, podemos colocar uma quarta etapa, que seria a plenitude da proposição do Evangelho. Tá? A plenitude da proposição do Evangelho. Porque a Bíblia nos diz que, enquanto esse corpo corruptível ele vai se degradando, o homem interior se vai renovando. Então, a expectativa de Deus para a nossa vida pela proposição do Evangelho está na ressurreição. Então, a plenitude não está em nenhuma dessas etapas.
tá? Está, de fato, na vida eterna. É na vida eterna que nós vamos conhecer o que é pleno, aonde a Bíblia diz, né, não há dor, não há problema, não há dificuldade, tá? Mas, enquanto nós aqui estamos, nós temos que ir transitando dentro dessas etapas. E aí está. O que eu trago da infância para a adolescência? O que eu levo da adolescência para a minha vida adulta? E o que eu levo da vida adulta para a melhor-idade? E estes choques, né, de mudanças podem também trazer problemas. E esses problemas podem, obviamente, agravar, talvez, um problema já existente, como, por exemplo, uma criança com um quadro depressivo, e infelizmente também acontece, ela pode trazer para a adolescência uma agravante dentro desta mudança de etapa, tá? Mas, na verdade, o grande triunfo, né, que Deus coloca para nós, os seres humanos, é exatamente isso. É que nós precisamos sempre estar aberto ao novo, sempre precisamos estar aberto ao diferente, sempre existe algo na nossa vida que nós ainda não aprendemos. Por exemplo, eu mencionei para vocês que eu sou pai de um adolescente que tem 15 anos. Eu nunca na vida tinha sido pai de um adolescente, estou aprendendo a ser, não é? Eu, daqui a pouco, serei pai de uma menina adolescente. E apesar de já ter a experiência de ser pai de um garoto adolescente, mas antes nunca tinha sido pai de uma menina adolescente. Terei que aprender, não é? Estas questões das mudanças das etapas vai aprimorando a nossa criatividade. E a cura também é saber usar a criatividade. Quando nós usamos a criatividade, nós estamos caminhando em direção da cura, tá? Então, esta criatividade, ela está sendo desenvolvida ou impulsada nestas etapas da vida, e nós precisamos de saber ir transitando e levando isso para frente para poder ir aprendendo. Por exemplo, quando eu for velho, terei que aprender a ser velho, nunca fui velho antes, não é? Então eu vou ter que aprender. E isto é o grande desafio da vida, nós sempre temos que aprender algo. E aí é onde, às vezes, as pessoas acabam tendo choques, não é? Choques psicológicos, não é? E vai entrando em parafuso. Por exemplo, uma pessoa que vai chegando à melhor idade, às vezes entra, não é, aquela preocupação, poxa, a vida está acabando e tal, algo assim do estilo. Mas a grande questão é exatamente isso, a proposição das Escrituras é o gozo da satisfação de uma vida em Cristo, Eu fico a pensar a vida espiritual que Paulo levou, que ele aprendeu, né? E os textos paulinos deixam claro que ele aprendeu na medida que ele foi desenvolvendo dentro do cristianismo. Mas Paulo nos ensina muito, porque imagine vocês, um homem que está preso numa masmorra, condenado à morte, ele sabe que ele tem aproximadamente 2 anos de vida, e ele está preso para não ser mais solto, e ele está sabendo disso. Ele recebe profecias. Alguém vem profetizar para Paulo e dizer para Paulo que ele será morto. E ele diz, eu já sei disso. E ele simplesmente continua, mas ele não só continua, senão que ele escreve, por exemplo, ele escreve em Colossenses. E ele está escrevendo o texto para esta igreja desde esta perspectiva de alguém que já está preso, de alguém que já sabe o que vai acontecer com ele. E se você lê Colossenses, você fala, não, essa pessoa, ele está muito bem parado desde a sua vida psicológica. Ele está bem psicologicamente, porque ele está alertando a igreja, ele está animando aos irmãos, ele está orientando aos irmãos, e ele fala da sua própria mudança de etapa, da vida adulta, da vida velha
não é, para a vida eterna. Ele sabe alertar as pessoas diante desta virtude que é ter esta bênção da espiritualidade. Vamos seguir. Então, a psicologia ela vai nos dizer que a saúde ela mora aí, ó, no equilíbrio entre o sentir, pensar e fazer. Então, as pessoas que acabam perdendo o equilíbrio nestas três questões, então, por exemplo, dizem que as mulheres são mais sentimentais que os homens, né? Aí que me diga as irmãs que aí estão, se assim o é. Mas eu tenho aqui algumas mulheres em casa e posso dizer que sim, as mulheres são sentimentais. Mas a grande questão é que quando se perde o equilíbrio e você acaba atendendo muito para esta questão, você acaba tendo uma enfermidade. Você pode produzir uma enfermidade através disso, então tem que equilibrar, né? O pensamento. Então, tem aquela expressão bem conhecida de todos, né? Que quem já não brincou, né, talvez com um amigo, pelo menos na minha época, isso não era um problema, né? Mas quem não já brincou com um amigo dizendo, fulano está no mundo da lua, não é? Fulano está no mundo da lua. Por quê? Porque ele está pensativo, mas isso não é um problema, na verdade isso é um benefício que Deus nos ha dado, porém, ficar só no mundo da lua pode, obviamente, produzir sérios problemas. E a questão do fazer, existem pessoas que não conseguem equilibrar isso, e nós conhecemos, por exemplo, pessoas que são hiperativas, né? Porque elas fazem, mas não muito pensam antes de fazer. E a saúde está dentro do equilíbrio, sentir, pensar e fazer. E é interessante que também temos nas Sagradas Escrituras uma proposição paulina sobre essas três coisas, não é? O equilíbrio do sentir, do pensar e do fazer. Então, estas informações que nós estamos dando, elas acabam sendo também já uma construção, tá? Para a solução, tá? Uma construção para a solução do problema aqui mencionado, a depressão. Vamos seguindo. Vamos falar um pouco aí sobre, então, a solução. E aí, esses dois desenhos, eu espero que nos ajude aí a entender um pouco. É transformar o dilema em problema. O que seria o dilema? É como esse ciclo, não tem saída. Você tem uma situação em que você não consegue pensar na solução, você não consegue resolver a questão. Então, muitas pessoas acabam entrando em depressão porque o problema é a coisa maior dentro da sua mente. E ele não consegue pensar a solução daquilo. Então, ele só pensa no problema e ele não consegue, então, sair disso. Então, uma solução para o problema da depressão é você ter esse círculo aberto. Ou seja, você ter não a coisa totalmente fechada, mas você acreditar e você trabalhar, então, na saída, tá? Na solução para aquilo. Então, é isso, é você conseguir sair do problema e você sair do dilema e você entrar no problema, tendo em conta que todo problema ele tem solução. Né? Então, eu costumo dizer, e inclusive pregar para a congregação sobre as 3P, né? Que é a promessa, o problema e o propósito. A promessa, o problema e o propósito. E quando você consegue, veja bem, quando você consegue fazer com que o teu propósito seja maior do que o teu problema, então você está com esse círculo aberto. Mas quando você tem o seu problema maior do que o seu propósito, então você está com esse ciclo fechado, você não consegue encontrar, então, uma solução, porque o problema se agigantou.
né? Então, a grande questão aqui é você acreditar em um Deus todo-poderoso que habita dentro de ti, aliás, não é? Através do Espírito Santo, não é? Que ele te ajudará a encontrar, então, soluções para o teu problema. Então, nós precisamos de sair disso. Isso foi o que Deus fez com Elias. Elias tinha um dilema. Quando ele recebe aquela informação de Jezabel, ele tem um dilema e ele só vê a morte como solução. Ele entrou dentro de um ciclo problemático, e alguém que teve solução para tantos outros problemas que talvez eu não teria, não é? E ele teve, por fé, orou e não choveu, orou e choveu, orou e desceu fogo do céu, e uma série de coisas que acontecem na vida dele, mas quando ele recebe aquela notícia, ele entra em depressão e ele deseja a morte, não é? Mas Deus vem e tira ele do dilema e coloca ele num problema. Deus mostra para ele e fala assim: olha, você não tem um dilema, você tem um problema. Então vamos resolvê-lo. E qual é o passo de resolver? Espiritualidade. Vai estar bem com Deus, né? Vai estar abençoado internamente. E daí você vai conseguir, então, solucionar os teus problemas. E é aí aonde Deus o propõe, né? Vamos seguindo. Então, a segunda proposição é nós conseguirmos, então, sair da queixa e ir para um projeto. Muitas das vezes nós estamos com aquele olhar pessimista da situação e não conseguimos olhar de forma a construir uma saída. Então, a segunda solução proposta é exatamente isso, é nós sairmos da queixa e ir para um projeto. E aqui eu quero também usar outro exemplo bíblico. E o exemplo que eu quero usar é o exemplo de Abacuque. Abacuque é um livro dentre os profetas menores, que tem 3 capítulos. O profeta Abacuque, ele começa com questionamento, capítulo 1, ele vai para queixas, capítulo 2, e ele ora no capítulo 3. Pois bem, se ele tivesse começado pela ação, pela atitude do capítulo 3, Abacuque seria um livro de um só capítulo. Então, ele tem questionamento, ele tem queixa e ele tem oração. Então, é isso que nós precisamos entender dentro de nossa espiritualidade, que uma vida de oração é, de fato, solução para muitos problemas, não é? Aliás, saiu uma pesquisa norte-americana mostrando isso, não é? Como que o cérebro ele é abençoado no momento em que as pessoas estão orando, como ele tem benefícios, né, através do momento de oração e também de meditação. Portanto, a oração, queridos, ela é sim uma chave de soluções, tá, para as nossas vidas. E é interessante como a Bíblia também nos orienta a sermos agradáveis, né? E uma pessoa que vive em queixa, ela não é uma pessoa agradável, né? Ninguém gosta de estar ao lado de uma pessoa que só se vive queixando. Então é importante que venhamos ter também a graça de entender a vida, de entender os problemas que temos na vida e de encontrar soluções e ter um olhar mais otimista para os contextos ao qual nós estamos, tá? Então, é muito importante nós olharmos isto. E nós vivemos dentro de uma geração, por falar aqui de oração, vivemos dentro de uma geração que é carente da sua de crescer em sua espiritualidade. E é mais ou menos assim. E aqui eu estou falando dentro de um contexto geral. As pessoas vivem de segunda a sábado correndo atrás de benefícios pessoais, não tem tempo para orar, não tem tempo para autodisciplina espiritual, tá? Não tem vida devocional. Sempre digo, 3 coisas não pode faltar num devocional: a oração, a adoração e a leitura bíblica. E isso deveria ser um tempo particular seu com Deus, diário. Isso vai te mudar totalmente. Outra coisa que eu digo é que, entre essas 3 coisas que não pode faltar no devocional, cantar é um exercício para a alma.
Se você conseguir todos os dias despertar e começar a cantar, você vai ver como em 30 dias você muda o seu interior, tá? Porque cantar é um exercício interno, é um exercício para a alma. E a geração que nós vivemos é uma geração que quer ter um super pastor, que quer ter um super pregador, que quer ter hoje nós estamos vivendo esta questão do coach, né? E muitos têm o seu coach pelas redes sociais e, ok, nada contra, mas a grande questão é que nada disso substitui uma verdadeira espiritualidade. Então, quando eu digo assim de ter um super pastor, eu estou falando exatamente disto, de que a sua espiritualidade não depende da espiritualidade alheia, ela é pessoal, ela é individual, intransferível. E aí nós temos essa geração, como eu dizia, que vive de segunda a sábado, não é? No seu afã, no seu estresse, na sua correria. E no domingo chega na igreja para tentar solucionar todos os seus problemas espirituais em uma hora de culto. Não é? E aí é como você ficar uma semana sem se alimentar. Como ficará o seu corpo? Como ficará a sua vida biológica? Pois bem, a vida espiritual está dentro desta necessidade, porque as pessoas estão precisando de Deus. Aliás, dentro da era que nós vivemos, que se chama pós-modernidade ou hipermodernidade, e ninguém definiu exatamente um nome exato para esta era a qual vivemos, que cada vez muda mais rápido. Dentro desta realidade a qual nós vivemos, alguém já havia dito que seria uma geração da não religiosidade. Porém, obviamente, foi um tiro no pé, porque um homem é um ser espiritual. E aonde você vai, tá? Em qualquer parte do mundo, o ser humano é espiritual. Se ele está focando esta espiritualidade da forma correta ou não, é outro assunto. Mas o ser humano é um ser espiritual. Por isso as religiões, elas crescem ao redor do mundo, não é? Como o cristianismo, como o islamismo, como o budismo e outras religiões mais. Por quê? Porque o ser humano, ele é um ser espiritual, tá? Então, nós que professamos a fé cristã, não podemos deixar de entender a autodisciplina espiritual como um grande projeto, tá, de saída para o problema da depressão. Porém, não é somente esse projeto, tá? Existe projeto de vida, tá? Existe projeto de exercício físico mesmo, do dia a dia. Nós não podemos deixar a vida acontecer. Nós precisamos de entender que Deus nos colocou como líderes, como governadores, tanto da nossa vida biológica, quanto da nossa vida social, não é? Da nossa vida psicológica também. Como Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima, não é? Na sua própria psique. Você tem que treinar a sua psique para ela pensar em coisas, obviamente, que são produtivas. E isso também é o projeto. Você tem que projetar o teu futuro. Quando nós falamos aqui das etapas da adolescência para a vida adulta, por exemplo, não é? Da vida adulta para a terceira idade, isso também tem que ser projetado. Tá? Então, você precisa, sim, de entender que Deus te deu sabedoria para você desenhar o teu amanhã com graça, com oração, com fé, não é verdade? Para que as coisas possam cooperar de uma forma harmônica entre a tua vida espiritual e todas as demais áreas da sua vida. Vamos seguir. E aí, também da parálise ao movimento, não é? E aqui entra um pouquinho do que eu disse sobre transformar o impacto em impulso. Então, chega aquela notícia forte e nos paralisamos e precisamos de dar aquele clique, né? Sair daquele momento, tá? Do impacto e usar isto como um impulso. Isso nós vemos em muitas pessoas, por exemplo, que passou por um momento trágico e acabou usando aquela tragédia para poder ajudar outras pessoas, e esta pessoa conseguiu usar aquele momento ruim para criar um movimento, para sair adiante. Então, o momento que nós estamos vivendo, ele é bem complicado dentro disso, porque essa pandemia ela trouxe
muita parálise, não é? Por exemplo, fique em casa, fique em casa. Nós estamos sendo bombardeados com essa informação. Nós estamos vivendo esta questão da pandemia e, óbvio, nós não vamos negar a necessidade do cuidado, a necessidade da quarentena, dentro de todos os controles necessários para a pandemia a qual nós estamos vivendo. Mas nós não podemos deixar de entender que isso que está acontecendo aqui agora gera comunicação, mas não gera comunhão. Esse é o grande detalhe. Nós não podemos simplesmente, como diz, acostumar a um novo normal e abrir mão daquilo que Deus coloca e estabelece como necessário para o nosso convívio. Então, esta comunicação virtual, ela ajuda em parte, mas ela não produz o que de fato Deus quer que aconteça conosco como igreja, porque Deus criou a igreja para comunhão. Primeiro, comunhão com Deus e também a comunhão uns com os outros. Então, se estamos vivendo este momento, que também produziu muitos choques, não é, psicológico, aliás, quando acabar esse processo, nós vamos precisar estar preparados para ajudar muito mais as pessoas psicologicamente, porque muitos perderam ente querido, muitos perderam pai, filhos, não é? Semana passada mesmo, nós tivemos um caso, não é, de uma família que enterrou seu filho de 20 anos de idade, com a Covid-19. Então, nós temos jovens enterrando seus pais, tios, não é, familiares. Então, dificilmente entre nós aqui existe alguém que não tenha tido alguém conhecido que haja falecido, na verdade, nesta pandemia. Então, sempre tem alguém da família, conhecido, vizinho, e isso também vai ser necessário estarmos preparados para sair da parálise ao movimento, de entender que, podemos estar hoje mais limitados enquanto a nossa ação, mas é momento. Nós precisamos de estar pronto para o movimento, precisamos de estar pronto para os vínculos sociais, precisamos de estar pronto para a demanda que virá. Aliás, Deus usa a igreja para ser resposta para a sociedade e para esta geração. Historicamente falando, nós vamos ver na Bíblia Sagrada que Deus, ele permite os movimentos políticos, mas o relógio escatológico de Deus vai andando para cumprir um propósito ao qual Deus tem com a raça humana como um todo. E a igreja, ela é um canal de bênção para abençoar a sociedade. E nós precisamos entender o nosso papel dentro desta ação e saber sair da parálise e ir ao movimento. Vamos seguir? Então, dentro da questão biológica como solução, então nós precisamos de entender o controle entre mente e o corpo, e o exercício é uma das coisas que é necessária, não é? Então, dentro deste projeto que nós aqui mencionamos, obviamente que não ter uma vida parada, não é? Sem exercício, sem atividades físicas, isso é necessário. Então, dentro do projeto é importante que esteja a questão biológica, que você entenda que o seu corpo necessita de exercícios e isto vai trazer um equilíbrio entre a mente e o corpo. A segunda coisa, o cuidado da alimentação, não é? Isso também é uma coisa muito importante, não é? Por exemplo, nós temos visto agora, dentro da pandemia, que pessoas que já tinham uma outra enfermidade acaba tendo um fator complicador dentro da solução para esta nova enfermidade na pandemia. E, às vezes, nós acabamos abusando, abusando do açúcar, e aí vem como resultado o diabetes, e assim sucessivamente. Então, é importante cuidar do equilíbrio alimentar também, e também saber que o corpo emite sinais, o corpo emite sinais,
E às vezes e aí nesse caso aqui eu acho que os homens são um pouco mais difíceis nesse assunto, de saber cuidar da sua saúde, não é? Mas o corpo emite sinais e é importante que, sim, tenhamos o cuidado da nossa saúde. Então, Deus nos criou neste corpo, teremos um corpo glorificado, mas é aquela tal coisa, é o sim, mas ainda não. Sim, seremos glorificados, mas ainda não estamos no corpo glorificado. Portanto, tenho que cuidar desse. Não é? E esse corpo é o templo do Espírito. E temos que aprender a cuidar da nossa vida biológica. Segundo aspecto, é a psicologia, né? Como solução, tá? O controle daquilo que pensamos. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Seja um pouco mais otimista, coloca um pouco mais de ânimo. Aliás, a palavra entusiasmo, ela vem da raiz etimológica enteos, e enteos é Deus dentro, tá? Enteos é Deus dentro. Então, a igreja, ela tem o seu corpo como habitação do Espírito, então Deus está dentro. Então, é um povo que tem que ser bem entusiasmado, tá? Então, vamos trabalhar isso e crer nisso e viver isso, tá? Então, o controle daquilo que sente, não é? Você não pode deixar se levar pelos sentimentos, né, e tomar atitudes simplesmente pelo que sente, e aqui o controle pelo que faz. Aqui o que nós falamos, né, o controle entre o sentir, pensar e fazer é uma proposição paulina, não é o nosso tema aqui hoje de pregar sobre isso, mas inclusive eu prego sobre isso, sobre como Paulo colabora com esta solução paulina do controle entre o sentir e o pensar e o fazer, tá? E não somente isso, mas existe um livro, eu estou aqui tentando lembrar aqui o nome, eu acho que é Edgar de Bono, e o livro é 6 Chapéus para Pensar, 6 Chapéus para Pensar. E ele tem uma teoria que ele vendeu para muitas empresas globais, tá? Empresas multinacionais. E estas empresas comprou esta ideia, tá, de Edgar de Bono, 6 Chapéus para Pensar, exatamente porque ela propõe um equilíbrio entre a questão emocional. Quando eu falo movido pela emoção, quando eu falo movido pela razão, o que é que está movimentando o meu falar agora? Então, eu preciso de equilibrar. E é interessante como ele ajuda a separar esse momento da informação, da emoção, tá? Da razão, para poder você encontrar uma solução. Então fica a dica aqui do livro, isso vai lhe ajudar a tomar muitas decisões. Porém, nós não podemos deixar de enfatizar o fruto do Espírito, porque, como dissemos, nosso corpo é o templo do Espírito. E desde o momento de nossa conversão, o Espírito Santo vem habitar em nós. E o fruto do Espírito tem um lá, que a palavra grega é sospren. E sospren é igual a não ébrio. Sospren é igual a equilíbrio. Sospren, então, é você conseguir equilibrar as suas emoções, tá? Equilibrar os teus sentimentos, equilibrar os teus pensamentos e você tomar decisões, então, movidas pelo Espírito, desde esta questão, não do dom, mas esta questão do fruto espiritual. O próximo passo a questão social como solução, e aqui eu quero resumir da seguinte maneira: para que serve o umbigo que nós temos, não é? Serviu enquanto nós estávamos no ventre materno. A partir do momento que foi cortado, cientificamente falando, não existe nenhum benefício, mas a marca ficou. E por que ficou a marca? Eu costumo dizer que é para que você se lembre que você depende do outro.
nós precisamos uns dos outros. Fomos criados ser social. Tá? Então, como seres sociais, nós, sim, estamos sendo formados, somos formados, mas nós também formamos. Então, você é influenciado, mas você também influencia. E para influenciar, nada melhor do que você usar a criatividade, saber ser criativo. Tá? Por quê? Porque a criatividade ela vai desbloquear medos, vai desbloquear problemas, vai desbloquear, então, ações. Então, você precisa de usar a criatividade para fazer diferente do que você está fazendo hoje. E se você consegue fazer diferente, então você vai conseguir descobrir, né, uma solução. Você vai conseguir dialogar com o contexto ao qual você está vivendo para poder avançar diante desta situação que, às vezes, está te atrapalhando, no caso, atrapalhando aquele que está dentro de um problema de depressão, por exemplo. Vamos seguindo para a última proposição. Quero aqui resumir a questão da espiritualidade como solução. E a primeira questão da espiritualidade como solução é a conversão. A conversão. Então, no ato da conversão, o homem é regenerado e a Bíblia Sagrada diz que o velho homem ficou para trás. A conversão ela é um fator muito importante dentro da nossa espiritualidade. Por quê? Quando somos inconversos, espiritualmente falando, estamos mortos para uma relação com Deus. Então, a Bíblia é a revelação que nos leva a uma relação. Evangelizar, por exemplo, não é levar a informação do Evangelho, dizendo, ó, Jesus existe, mas é sim levar ao pecador ou ao inconverso, porque pecador todos somos, levar o inconverso a ter uma relação com Deus. E é esta relação que é a solução proposta para a nossa espiritualidade. Então, existem muitas pessoas dentro das igrejas que elas não são convertidas, não estão convertidas. Então, o primeiro diagnóstico também estou ou não convertido? Sou ou não convertido? Então, essa conversão ela é uma necessidade. Lembrando que Deus não tem netos, não é? Filho de crente precisa de conhecer a Deus e ter uma relação com Deus. Sobre o desenvolvimento cristão, então, estou aqui falando muito mais sobre o fruto do Espírito do que o dom do Espírito. É saber lidar com o fruto do Espírito dentro de nós para combater todas aquelas coisas que elas vêm contrárias, então, à vontade de Deus para a nossa vida. Então, eu gostaria aqui também de mencionar um outro livro, que é um livro que é de uma doutora, Elaine Cruz, e o título do livro é Equilíbrio Emocional. Equilíbrio Emocional. E a proposição dela, que é uma psicóloga crente, tá? Esposa de um pastor, a proposição dela é exatamente esta: a personalidade transformada pelo fruto do Espírito, que nós estamos aqui colocando como uma solução. Não estamos falando aqui ponto a ponto, o tempo não nos permite, mas é sim o fruto do Espírito dentro de cada um de nós e desenvolver a nossa relação com Deus através do fruto do Espírito que vai produzir uma transformação de nossa personalidade. E a transformação de nossa personalidade será uma bênção para a solução do problema da depressão. E aí a outra coisa é a coletividade, tá? E a comunhão no corpo. Por que somos igreja? Um dos grandes problemas que nós temos hoje se chama os desigrejados, não é? E acredito eu ser esta uma grande bomba que Satanás colocou, porque quer que exatamente as pessoas vivam em suas ilhas. E Deus não nos criou para vivermos em nossas ilhas. Mas a coletividade do corpo, a igreja vivendo em unidade, produzirá também o desenvolvimento de nossa espiritualidade. É o pastor que às vezes é aquele chato que pega na sua orelha e fala: ô meu filho, vamos orar, você faltou no culto, né? O que está acontecendo com você? É o pastor que às vezes percebe que existe um problema de caráter, um problema moral, e ele vai chegar, vai pegar no pé, vai aconselhar, e nenhuma bronca, diz a Bíblia Sagrada, nenhum puxão de orelha,
é de alegria no momento do puxão de orelha, mas vai produzir o seu benefício a largo prazo. Viver em comunidade é uma solução para a nossa espiritualidade. E por último, eu termino dizendo então sobre, e volto aqui a mencionar, na verdade, o exemplo de Paulo, tá? O apóstolo Paulo, pesquise um pouco mais sobre ele. Paulo está preso, é perto de meia-noite, ele está com o irmão Silas, e ele não está deprimido, ele não está chorando, ele não está se lamentando, ele não está se queixando, ele está olhando para a solução, ele está cantando. Imagine isso, ele está cantando, está louvando a Deus, e o louvor o liberta na alma e no espírito, e neste episódio em particular, fez até o cárcere tremer e as paredes caírem, e eles foram livres, né, da prisão, e o carcereiro que ia tirar a sua própria vida, quando vai fazê-lo, Paulo grita, diz, ei, espera aí, estamos todos aqui, e Paulo está numa verdadeira liberdade de espírito, e o próprio apóstolo Paulo diz que ele sim esteve preso, mas o evangelho nunca. Ele sim esteve em privações, mas o evangelho sempre em liberdade. Então, a maior bênção que você tem hoje nas mãos se chama Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você conseguir entender a proposição do Evangelho para a sua vida diária e prática, você será abençoado em todas as áreas de sua vida, inclusive a psicológica. E aí, eu termino dizendo sobre 2 de Timóteo, capítulo de número 1, versículo 14, é um conselho de um veterano para um jovem, e o veterano é Paulo, e o jovem é Timóteo, e o conselho é esse, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. E é interessante que ele não diz habita em vós, ele diz habita em nós. Então, o Espírito que habita em Paulo, que fez Paulo vencer todos esses problemas e não morrer deprimido, ainda preso numa masmorra, condenado à morte, mas ele estava livre para dizer, acabei a carreira, não é? Guardei a fé. Este Paulo diz, olha, o Espírito que habita em mim habita em você. Ou seja, a espiritualidade de Paulo pode ser desenvolvida em ti, e você pode vencer os teus problemas pela espiritualidade. Então, quando ele diz a Timóteo, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós, aqui também é uma tese, eu defendi inclusive essa tese no mestrado em teologia, sobre uma teoria psicológica também, a teoria das 3D, tá? Do depósito, depositário e depositante, o que deposita, quem deposita e o que deposita. Por exemplo, alguém pode ter falado para você na infância toda, você é burro, e você colocou aquilo na cabeça e se condicionou, não é? Então, a teoria da 3D, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, guarda o bom depósito, depositado pelo Espírito Santo. Ou seja, todo lixo que foi depositado na sua psique, deleta, apaga, joga fora. Podem ter falado o que foi sobre a sua vida. Essa não é a verdade sobre você. Podem ter te condicionado emocionalmente, podem ter te fechado o círculo de certas formas, não somente do que se falou, talvez do que aconteceu, um ato acontecido, seja por sua ação própria ou por ação externa, seja o que foi. Não guarde isso. Guarde o bom depósito do Espírito. Esta palavra que eu deixo para você aqui no final, 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 14. Guarda o bom depósito do Espírito. Deus te ama tanto que depositou o Espírito Santo dentro de você. Não te depositou tendências negativas, problemas, não é? Decepções, não. Deus depositou em ti o Espírito Santo. É isso que mora dentro de você. E você desenvolver esta espiritualidade, pode ter certeza que vai ser uma grande bênção para cada área da sua vida, em nome de Jesus. E aí, Débora, nós estamos no final, e eu coloco aí, na última diapositiva, perguntas certas e possíveis respostas, né? Então, certamente você vai perguntar, e pode ser que eu responda.